Boa noite, Diego Pérez, da 102 FM, ao vivo para Bragança e região. Um jogo atípico, né, pelo número de gols anulados que o Bragantino teve, 3 gols anulados por impedimento. O Braga voltou com mais volume na segunda etapa, mas eu queria que você explicasse, Barbieri, as 3 alterações ali por volta de 20 minutos, ao mesmo tempo as saídas do Arthur, a saída também do Lucas Evangelista e do Sorriso. E se me permite uma segunda pergunta, durante essa semana que você teve, essa semana cheia, o Bragantino tem tido essas semanas, o que é raro no futebol brasileiro, o que você tem procurado mais trabalhar a nível tático e também de correção com os jogadores do Bragantino, Barbieri? Obrigado. Obrigado, boa noite. Em relação às 3 trocas, foi no momento em que eu achei que esses jogadores, apesar de terem feito uma boa partida, estou me referindo aos que saíram, né? Apesar deles terem feito uma boa partida, foi um momento que eles perderam um pouquinho de intensidade, um pouquinho de condição física, e optei por trocar porque preciso dar oportunidade, dar condição àqueles que eu tenho, que acho que entraram bem também. Acho que principalmente o Carlos entrou bem, o Elinho também. Então acho que o Ramires, acho que foi uma infelicidade o lance. Eu sei que acho que ele errou ao chutar a bola, mas na minha opinião ele chuta e na mesma hora ele já pede desculpa, ou seja, não vi como uma maldade ou com uma intenção de machucar o adversário, o árbitro entendeu dessa forma. E depois procurei mudar de outras maneiras com a entrada do Miguel, que acho que também entrou bastante participativo, do Gabriel. Mas, em suma, foi um jogo em que a gente finalizou mais que o dobro do adversário. O Cleiton fez uma defesa e numa bola parada eles acharam o gol. Você frisou bem, a gente teve os gols anulados. Eu até pediria a vocês que vissem a imagem que foi divulgada aí da linha traçada e reparem na cor do gramado. Para mim essa linha está traçada de forma equivocada, errada, e é bem claro isso, mas não posso afirmar que estaria ou não estaria. Peço para vocês olharem, vocês têm acesso, e aí que os responsáveis possam responder se estava ou não. Primeiro gol do Arthur. A semana a gente procurou trabalhar a questão defensiva, a gente tinha sofrido muitos gols nos últimos jogos, em 2 jogos, 6 gols aí. Então, a questão de tentar defender melhor, de não dar condição ao adversário de finalizar em situações favoráveis. E acabou que a gente fez isso no jogo, mas numa bola parada, uma bola que bateu no Ortiz ali, mal tirada, acabou sobrando para eles. Volto a dizer, a gente gerou volume, a gente gerou ataque, a gente botou o adversário para trás, e é a postura deles. Eles praticamente não criaram nada durante o jogo, mas na oportunidade que eles tiveram, eles foram mais eficientes. É um castigo que machuca, que dói, justamente porque a gente conversou muito e os jogadores estão empenhados em que a gente possa trazer outro resultado, que a gente possa reverter esse quadro, mas muitas vezes o futebol tem dessas coisas inexplicáveis. Maurício, boa noite, prazer em ouvir mais uma vez. Nós temos acompanhado, o Campeonato Brasileiro desse ano está bem diferente dos outros anos. Uma pontuação ali, uma diferença mínima. Então, na mesma rodada, o time sai do inferno, vai para o céu, o outro sai do céu, vem para o inferno, e o campeonato fica muito justo ali, a questão de pontos. Esses pontos perdidos em casa, até mesmo sem merecer, o Inter veio aqui e não demonstrou interesse em ganhar, acabou ganhando. O Botafogo veio aqui e não jogou para ganhar, mas ganhou. Essa diferença de pontos pequenas e esses resultados negativos fazem com que alguma coisa de diferente tenha que acontecer, de repente, sem nenhuma loucura, dentro do planejamento, mas vai abrir agora a janela de contratações. Você vê necessidade de repente, reforçar esse grupo? Você está satisfeito com tudo que está acontecendo, pelo menos até aqui, que você tem visto nos jogos, Barbieri? Não, satisfeito com o que eu tenho visto, não, de maneira nenhuma. Eu acho que a gente tem perdido pontos que não deveria, pelo rendimento que a gente tem apresentado. Agora, não vou me escorar no rendimento, a gente precisa melhorar sem dúvida. E eu acho que vai do que eu falei, tentar conceder cada vez menos chances ou menos oportunidades e ser mais eficiente. Eu acho que se fica uma lição do jogo de hoje é a questão da eficiência. Apesar dos gols anulados aí, da marcação da linha e tal, a gente teve oportunidades para fazer os gols, né? E acabou não fazendo. Então, é uma questão que a gente tem que trabalhar, buscar soluções. Eu tenho tentado dentro do elenco. Hoje, eu acho que pela primeira vez eu coloquei o Miguel e o Johan juntos ali no final para tentar criar um pouco. Trouxe o Ramires para primeiro. Contra o Atlético Paranaense, a gente já tinha mudado o posicionamento dos volantes, dado mais liberdade aos laterais. A gente tem procurado
criar dinâmicas diferentes, tudo em cima de coisas que a gente treina, mas o resultado não tem vindo. Agora, eu não posso querer abandonar aquilo que tem sido satisfatório, não vou dizer bom, né, mas satisfatório, que é sempre finalizar muito mais que o adversário, que é tentar controlar o jogo, que é sempre gerar um volume muito maior. O que a gente precisa é traduzir esse volume em gols e conceder menos oportunidades. Boa noite, Barbieri. Hoje a gente viu a impaciência da torcida com a arbitragem. Eu queria a sua opinião sobre o critério que a arbitragem teve durante os 90 minutos, tanto no primeiro tempo como no segundo, e como você analisou o sistema tático do Botafogo. O que você viu que o Bragantino pecou para ter perdido os 3 pontos hoje? Não, da arbitragem eu disse, é só vocês verem a imagem. A linha está traçada completamente errado. Se vocês forem no campo agora, quando vocês saírem daqui, façam um exercício, vão ver as faixas de grama, uma clara e uma mais escura. E vocês vão ver que elas estão todas paralelas à linha de fundo. Vê a imagem que foi divulgada pelo VAR. Não está paralela à linha. Então, agora, não posso dizer com isso que estava ou não estava impedido, mas que a linha foi traçada errada, foi traçada errada. E para mim o lance do Elinho é um pênalti porque o Cuesta deixa a perna esticada e toca nele. Se foi com força excessiva, se foi com força fraca, se não foi, não interessa. Na regra não está previsto se eu tocar de leve em você não é falta. Ele impediu a progressão do Hélio. Para mim, na minha opinião, foi pênalti. Então, acho que isso já diz o que eu acho do que foi da arbitragem. Em relação ao Botafogo, tem jogado da mesma maneira que o Goiás e algumas outras equipes, uma linha de 5 lá atrás, 2 volantes à frente da defesa, e os 2 homens do lado voltam, então se defende com 10, 11 jogadores, na verdade. São times que jogam em função do erro do adversário, e é normal, a regra permite, é um direito deles, né? E é isso, eles acabaram achando um erro nosso numa bola parada. A gente tentou circular a bola, tentou viradas de jogo, tentou imprimir ritmo, tentou imprimir dinâmica. É muito difícil numa situação dessa você conseguir entrar tocando curto por dentro, porque eles têm 3 zagueiros mais 2 volantes, eles têm uma superioridade numérica ali. Você acaba tendo que jogar mais pelos lados, tendo que cruzar um pouco mais de bolas. E a gente tentou fazer isso, tentou bater de fora, mas volto a dizer, faltou talvez eficiência. Boa noite, Barbieri. Vocês tiveram 2 semanas livres de jogos para treinos, só que vocês tiveram 2 derrotas. O quanto essas semanas livres ajudam vocês e o que vocês podem aproveitar mais dessas semanas para conseguir os resultados? E sobre o ataque, né, você dá para dizer que hoje foi uma produção boa do ataque, apesar de não ter feito gol, por ter chegado, por ter tentado várias formas? Sim. Não, as semanas abertas elas são sempre ótimas, é o que a gente busca, é o ideal. Eu sei que existe uma tendência da gente atrelar isso sempre às vitórias, mas essa correlação não é linear, né? Ela não existe dessa maneira. E a gente tem que agora analisar o que foi de bom do jogo. Eu disse o volume, o número de finalizações. Na verdade, já faz, com esse jogo, acho que 4 jogos que a gente finaliza pelo menos 20 vezes no gol adversário, que a gente finaliza sempre. Com o Curitiba foi um pouco mais equilibrado, porque eles também tiveram um número alto de finalizações no gol que a gente ganhou, né? Então, acho que a diferença fica na eficiência, foi aquilo que eu citei. Mas são 4 jogos que a gente finaliza 20 vezes. E os adversários, muitas vezes, menos da metade, como foi hoje, como foi o Atlético Paranaense. Então, a gente tem que seguir nessa tendência e tentar estar cada vez mais concentrado, conceder menos chances, melhorar na eficiência. Mas as semanas abertas são as semanas ideais de trabalho. A gente consegue recuperar, consegue colocar os conteúdos, consegue trabalhar outras dinâmicas. Infelizmente, o resultado não veio. A gente tem que agora analisar com calma, rever o jogo e procurar melhorar para o próximo adversário. Barbieri, boa noite. Você já falou aqui outras vezes sobre o psicológico, né, em outros momentos aqui da temporada. Agora, mais uma vez, o Bragantino, infelizmente, 3 jogos sem vencer. Isso te preocupa novamente? E eu queria saber o que vocês vêm tentando trabalhar em cima da questão do psicológico, porque antes mesmo você já vinha falando que o time estava melhorando, estava evoluindo, né, nessa questão. Obrigado. Obrigado. Eu acho que em relação ao último jogo para esse, a gente conversou e focou bastante na questão da concentração, porque a gente tinha tomado muitos gols de maneira muito rápida. E a ideia foi essa, a gente sabia da postura do adversário, então a ideia é que a gente pudesse ter equilíbrio na partida inteira, não entrar ansioso, não entrar afobado, para não cometer erros em excesso. Eu acho que isso a gente fez.
É claro que a partir do momento em que numa sequência de jogos você começa a não ter os resultados, isso mexe um pouco com a confiança, mexe um pouco com os ânimos, a tendência é que gere cada vez mais ansiedade. Então eu acho que é nesse caminho, volto a dizer, em relação ao rendimento nós não fizemos um jogo ruim, mas o resultado é completamente insatisfatório dentro daquilo que a gente queria, que a gente desejava. Mas o campeonato é longo, está aí, a gente tem que procurar ajustar e melhorar. Maurício, agora o time apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento, né? O quanto isso muda o planejamento para a semana, o trabalho e se é mais uma pressão, digamos assim, em cima dos jogadores? Não, eu acho que não. Eu acho que a nossa necessidade de vitória ela é a mesma, independente de estar próximo ou não. É claro que é uma situação que nos incomoda, sem dúvida nenhuma. Mas colocar o nosso foco, a nossa atenção nisso não vai nos ajudar, né? A gente tem que colocar o foco na equipe do Avaí, na análise do jogo que a gente vai fazer e procurar fazer uma semana boa, tentar vencer o jogo aqui no sábado que vem. Barbieri, boa noite. Bom, hoje a gente viu aí 2 lances, 2 gols sendo anulados pelo VAR. Em que isso, né, a arbitragem de vídeo começa a interferir na arbitragem de campo? Uma vez que hoje a gente viu que demorou um bom tempo, né, até se decidir se foi ou não gols, né? E se você me permite aí, como que o Bragantino vai se preparar agora, nesta semana, para enfrentar o Avaí? O Avaí que está precisando vencer, né, vem de uma derrota para o Cuiabá e vai ter uma semana cheia também. Eu acho que se ficar comprovado o erro, como eu acho que houve um erro na hora de traçar a linha no gol do Arthur, eu acho que a resposta é evidente, ela tem sido determinante do ponto de vista negativo, né? E eu não sou contra o VAR, eu acho que ele veio para corrigir erros que sempre aconteceram historicamente. Entendo que a arbitragem vai errar, não é esse o caso, mas o VAR veio para corrigir. A partir do momento que ele tem essa função, ele não exerce, fica difícil, fica complicado, né? Então, que eles possam se capacitar mais, melhorar, na minha visão hoje, foi determinante. Não sei, tem que esperar a análise deles aí, ver o que eles vão responder, mas eu acho que é isso. Em relação à semana, volto a dizer, a gente tem que pegar o jogo, tem que analisar, eu tenho que ver aquilo que foi de positivo e tentar manter ou melhorar, e aquilo que a gente, porventura, deixou de fazer, deixou a desejar para corrigir, e alinhar tudo isso à equipe do Avaí, a maneira que joga, como joga, quais são os problemas que eles podem apresentar para a gente, como a gente pode surpreender eles. O foco da semana é, primeiro, em destrinchar esses conteúdos e depois trabalhar de forma prática dentro do campo. Barbieri, boa noite, Eberson. Acho que nós temos um efeito um pouco diferente nessa janela de campeonato brasileiro, né? A tendência até é que cheguem mais jogadores e saiam menos do futebol brasileiro do que comparado com os últimos anos e as últimas décadas. Dentro do que vocês analisam que seja importante buscar no mercado, seja no mercado sul-americano ou no mercado nacional mesmo, que é mais difícil, porque tem o limite de jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Alguma posição que está em falta no mercado? Por exemplo, a questão de centroavante, porque você ainda não conta o Hurtado, o Ítalo está machucado e você só tem o Alejandro. É uma posição carente? Vocês têm detectado essa situação também junto com o departamento de contratação do Bragantino? Sim, a gente conversa, a gente sempre está em contato para traçar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente identifica e faz o diagnóstico de que a gente possa melhorar. Esse contato, ele existe. Em relação a essa posição em especial, eu acho que a gente tem uma geração de jogadores nessa posição. Eu posso citar o caso recente do Fred, aí, que está parando de jogar, né? E tem muitos outros que ocuparam esse espaço e, de repente, tem uma geração nova que ainda não provou ou não se provou, e talvez fique essa sensação tanto para vocês quanto para nós de que existe essa lacuna ou essa carência. Talvez o tempo vai suprir isso se os jovens jogadores que atuam nessa posição começarem a entregar aquilo que se espera, enfim, os resultados, ou talvez não sei, não consigo te afirmar, mas acredito que esse sentimento que vem daí é também uma sensação que a gente tem. Eu só não tenho as ferramentas para te afirmar se isso é real ou não. Maurício, em relação ao jogo de hoje, você falou ainda há pouco que o Botafogo chegou a formar uma linha ali com 5, às vezes até mais, atrás. O Goiás também fez isso e outras equipes estão fazendo isso aqui. Em alguns momentos do jogo,
falta, no seu modo de ver, talvez uma jogada individual a mais? O jogador tentar algo a mais individualmente? Porque o time fica com a bola, trabalha, volta, daqui a pouco volta lá para o Ortiz, volta para o Natana, abre para o Sorriso ou abre para o Arthur, aí volta com o Aderlan, volta com o Luan. Está faltando arriscar um pouco mais? Será que a fase, o momento, estaria faltando isso, principalmente para aqueles que têm uma qualidade técnica mais avantajada até em relação a outros? Olha, Silvio, eu acho que é possível que sim. Eu acho que um jogador que sempre foi uma referência nesse quesito para nós foi sempre o Arthur. Sempre foi muito desequilibrante nessas situações de 1 contra 1. A gente conversou aqui em outras oportunidades que a gente ainda não conseguiu encontrar a melhor forma para ele voltar a fazer isso que ele fazia bem. A gente tem conversado com ele, tentando entender o quanto, de repente, a lesão ainda seja algo que ficou na cabeça, algum receio, alguma coisa, e tem procurado fazer trabalhos nesse sentido. Agora, todos eles têm essa liberdade, eles têm a liberdade de tentar, de buscar, de criar. Eu acho que o Carlos tentou, o Sorriso tentou em alguns momentos também. Muitas vezes, quando você pega um adversário muito fechado, é difícil, porque mesmo que você passe o primeiro adversário, a cobertura está muito próxima. E aí você acaba não encontrando o espaço, né? Então sempre são situações difíceis, vocês vão lembrar, não posso afirmar que tenha sido a primeira vez, mas quem se destacou jogando dessa maneira numa Copa do Mundo foi a Costa Rica, que conseguiu classificar, conseguiu ir lá longe, jogando sempre num bloco muito baixo, explorando os erros. Volto a dizer, tudo é permitido, tudo faz parte, cada um escolhe a sua estratégia, mas sempre é difícil você entrar numa briga, aspas, quando um não quer brigar, né? Porque você tem que sempre tomar iniciativa, tem sempre que buscar os espaços e você fatalmente vai acabar se desguarnecendo. Eu acho até que a gente deixou poucos espaços para eles aproveitarem, mas numa bola parada, infelizmente, eles aproveitaram e acabou decretando o resultado aí. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal.